Acreditar ou não na existência de Deus e do diabo, sem dúvidas, é algo pessoal. Mas, por mais incrédulo que o ser humano seja, nós não podemos negar que, para os crentes, tanto a imagem de bondade de Deus quanto as armadilhas e aparições demoníacas são 100% reais. O Vaticano, que é o centro e atualmente o berço do catolicismo, sempre trabalhou com padres que formam grupos de exorcistas para atender àqueles que acreditam estar possuídos por alguma entidade demoníaca. Dentre todos esses exorcistas, o mais famoso deles sempre foi o conhecido padre Gabriele Amorth. Durante 36 anos, esse padre italiano atuou como o principal exorcista do Vaticano e da Diocese de Roma. Com tantos anos de profissão, vamos dizer assim, é claro que esse homem passou por situações sinistras, momentos assustadores, mas que em nome da fé, para ele, se tornaram inesquecíveis. E hoje aqui no Fatos Responde eu vou responder a vocês uma pergunta bastante curiosa, por mais macabra que seja. Afinal, como é dialogar com Satanás? Tudo isso, claro, segundo as palavras de quem já passou por essa situação e tem muita autonomia para falar sobre o caso. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete mel não cores? estraga? Por que o mar é azul? Porque o céu é azul. Como eu disse aqui no começo desse vídeo, Gabriele Amorth sempre foi considerado o exorcista mais famoso e experiente do mundo. Infelizmente, ele veio a falecer em setembro de 2016, aos 91 anos de idade. Mas, para nossa sorte, durante a sua vida, Gabriele cedeu uma série de entrevistas e até mesmo chegou a escrever um livro intitulado O Último Exorcista, onde conta relatos dos seus casos e situações mais macabras pela qual já passou. Agora, para responder a nossa grande pergunta de hoje, eu posso dizer que, quando questionado sobre como era conversar e estar frente a frente com o diabo, o padre relatou o que sentiu durante o seu primeiro exorcismo, em uma entrevista cedida ao site italiano Libero em fevereiro de 2012. De repente, eu tive a nítida sensação de uma presença demoníaca na minha frente. Eu senti o demônio me olhando, me examinando, se movimentando ao meu redor. O ar ficou frio. Um amigo exorcista já tinha me falado dessas mudanças bruscas de temperatura, mas uma coisa é ouvir falar e a outra é viver a experiência. Eu tentei me concentrar, eu fechei os meus olhos e continuei a minha oração de coração. Sai, rebelde. Sai, sedutor, cheio de armadilhas e mentiras, inimigo da virtude, perseguidor dos inocentes. Deixa este lugar para Cristo, em quem não há nenhuma das tuas obras. É assustador, não é? Você por pelo menos um segundo consegue se imaginar nessa situação? Pois bem, seguindo os relatos, ainda para responder a nossa pergunta sobre como é conversar com o diabo, Padre Gabriele nos traz mais respostas. Em uma outra entrevista dada, dessa vez ao site Lúcia de Maria, no ano de 2015, o entrevistador fez uma pergunta bastante interessante ao nosso padre. Ele perguntou por que os exorcistas conversavam com o diabo, mesmo sabendo que ele é mentiroso e que muito provavelmente iria apenas contar mais mentiras, e Gabriele deu uma resposta genial. Ele explicou na ocasião que é preciso filtrar o que se pergunta e o que se escuta do diabo, mas que a conversa é importante, porque Deus impõe que o diabo diga a verdade em certos momentos para mostrar que Satanás é inferior e derrotado, e por isso até mesmo ele precisa obedecer aos discípulos do Senhor. Ele também contou que o diabo muitas vezes é forçado por Deus a dizer o seu nome, e que para eles essa é a pior humilhação que existe. Afinal, precisam se sujeitar a um homem, mesmo tendo sido algum dia um ser superior. Ainda sobre os seus relatos, outra confissão interessante foi quando Gabriele contou em uma entrevista cedida à Urlo Magazine em 2009, em suas próprias palavras, que certa vez me aconteceu de perguntar a um demônio por que, apesar da sua inteligência superior, ele preferiu descer ao inferno. Ele respondeu: eu me rebelei contra Deus e mostrei que sou mais forte do que ele. Para eles,
a rebelião é um sinal de vitória e de superioridade. No final das contas, o que podemos concluir tanto com os depoimentos desse padre quanto com as coisas que estão reveladas em seu livro é que, por mais assustadora e macabra que essa profissão, a de exorcista, possa parecer, no final das contas, você, como fiel e crente absoluto naquilo que faz, acaba se acostumando com a situação. Você entende, através da sua religião e experiência, que o diabo, apesar de maldoso e maléfico, não pode agir contra aqueles que seguem o caminho da fé. Era isso que esse padre acreditava e, claro, que nós apenas relatamos aqui pra você. Mas e aí? Você acredita que o diabo realmente existe e que ele fala com a gente? Saberia como lidar caso algum dia tivesse que passar pelo que esse padre aqui passou? Conta isso e muito mais pra gente aqui embaixo pelos comentários. Grande abraço pra você e até o próximo Fatos Responde. Tchau!